Então o Dante Mantovani da Funarte disse que o rock leva a satanismo, droga e aborto. Então eu sou o rock. Tá. Deixa eu mostrar uma coisa aqui chamada A Sonata do Diabo, composta por um cara chamado Giuseppe Tartini. Eu vou botar baixinho. Possivelmente foi uma das músicas mais bonitas já feitas por violino. A história dessa música é totalmente permeada de ocultismo, o que mostra que o ocultismo também existe na música clássica, senhor Dante Mantovani. Sabe, o senhor sabe, o senhor está ignorando, né? Eu posso chegar e entrar no mérito de outros compositores bizarros de música clássica, bizarros mesmo, tipo John Cage. O que você acha? Aquilo ali realmente é música do Senhor, de Deus? Mas tudo bem, se você quiser ver o que é John Cage, você tá aí do outro lado, coloca aqui o John Cage. Isso ali não tem nada de divino, tá? E voltando a falar da Sonata do Diabo, esse Giuseppe Tartini, que compôs essa música, ele disse que sonhou com o diabo. E o diabo tocou para ele violino. E o Giuseppe Tartini disse que era uma coisa tão linda, tão linda, tão linda, que ele, quando se levantou, ele foi correndo chegar e escrever da melhor forma que ele podia a música que ele tinha ouvido no sonho, tocada pelo diabo. E de acordo com a tradição cristã, senhor Dante Mantovani, o diabo era de um coro de anjos do céu. E ele era responsável pela música. Então, se a gente começar a pensar de uma forma assim muito rasa e vazia, a gente começa a achar que toda música é satânica. E você começa a ir para esses cantos assim, e pensar dessa forma muito preconceituosa, e você acaba desenvolvendo outros preconceitos malucos também. Mas o Giuseppe Tartini teve um sonho com o diabo tocando violino. E ele disse que era tão mais bonito, tão mais lindo do que aquilo que ele colocou na pauta, né, que ele escreveu, que ele disse que se pudesse ele largava tudo, mas aí que ele tinha que se sustentar. Outro compositor de música clássica e virtuosa, porque o virtuoso é interessante. Muitas vezes você vê algumas coisas dizendo que o virtuoso teria vendido a alma pro diabo. Em qualquer estilo de música, desde o violeiro até o bluseiro, você sempre vê isso, a parte da mística da pessoa. E Niccolò Paganini, assim, a publicidade dele é que ele teria vendido a alma pro capeta para tocar violino melhor que qualquer um. Então você vai dizer que a música erudita é... música clássica é satânica também por causa desses caras? Vamos mais ainda, senhor Dante Mantovani. A música clássica pode ser considerada nazista. Eu não estou falando de nazismo, aquele nazismo de universitário que não sabe o que é nazismo e xinga qualquer um que não concorde com ele, seja mais conservador, de nazista. Eu sei o que é nazismo. Assim, a escola não me ensinou, porque eu sou bom. Eu tive ensino fundamental de qualidade, mas meu ensino médio era meio... E olha aquela escola particular. Nunca me ensinaram sobre nazismo, Segunda Guerra Mundial, nada disso. Mas a Segunda Guerra Mundial, para quem não sabe, foi uma guerra entre os países do eixo e os aliados. O Brasil fazia parte dos aliados, mas normalmente ninguém fala muito disso, né? Agora que estão começando a falar. Eu sei porque o irmão mais novo da minha avó foi pra guerra e voltou ferrado. Voltou com altos problemas, assim, né? E também porque eu vi muito filme de Hollywood que retratava a Segunda Guerra Mundial. Eu aprendi história com Hollywood. Mas aí, mais do que na escola nunca me ensinaram essas coisas dos anos 40. Aí posteriormente, mais recentemente, eu estive na Polônia. A Polônia foi um país que foi dominado pelos nazistas e posteriormente pelos comunistas, ou melhor, os soviéticos. E lá na Polônia,
eles mantêm viva a memória do Holocausto, do que foi o nazismo, que foi uma ideologia que perseguia pessoas como judeus, principalmente, né, Testemunha de Jeová, sim, Testemunha de Jeová também era perseguido, homossexual, comunista, mas qualquer um que não concordasse com eles, anarquista, cigano, entendeu? Eu também estive na Alemanha, eu estive em um memorial dos ciganos mortos na guerra, né? Eles marcavam as roupas dos ciganos com um triângulo preto, né? O judeu era uma estrela de Davi amarela. Os homossexuais eram um retângulo rosa, se não me engano. E tinha os testemunhos de Jeová, era alguma coisa roxa, não sei se era um retângulo roxo. Eles usavam marcações diferentes nos uniformes. Isso aí se aprende indo para a Polônia. Indo para a Polônia eu aprendi realmente que era nazismo e eu visitei campos de concentração. Então é uma coisa que me abala muito ver gente negando que houve esse tipo de coisa, que houve o Holocausto. E eu vejo, você pode criticar que houve posteriormente a criação de uma indústria para ganhar dinheiro com o Holocausto fazendo filme, né? Você pode criticar isso, mas dizer que aquilo nunca ocorreu é uma negação da realidade, assim. Mas a verdade é que o Holocausto solamente de uma série de pessoas. E Adolf Hitler, que era o líder da Alemanha na ocasião, né? A Alemanha anexou outros países, como a Áustria, inclusive, na época. Eles acreditavam no ideal do ariano perfeito, que seria um ser humano superior. Não é o ariano Suassuna, não, é o ariano. É interessante que o ariano mesmo não é um europeu, ele é do Oriente Médio, mas uma hora eu falo isso. E aí eles vieram com esse negócio que era o germânico, né, que tinha que ser o perfeito. De onde veio o Sr. Dante Mantovani? Qual foi a influência de Hitler musical? Qual a música que tocava naqueles eventos do Partido Nazista de Hitler? O senhor pode me dizer, Sr. Dante Mantovani? Na época não havia rock. O senhor pode me dizer? Vai, fala! Wagner, Richard Wagner. Eu não tô falando do Wagner que você conhece da esquina, não. Richard Wagner. Richard Wagner ele cultuava praticamente o paganismo. Eu tô com a garganta ruim, tá vendo? Nas obras dele, o paganismo nórdico. Então, fica dizendo que o rock é a porta aberta para o ocultismo, para satanismo, para droga, é negar que a música clássica também tem um lado sombrio. Wagner é um compositor tão problemático que hoje não se consegue executar as músicas dele com facilidade em Israel. Muitas pessoas se veem ofendidas, porque Wagner era ligado ao paganismo nórdico. Não tem como descrever as coisas que ele descrevia sem ser um pagão, realmente falando. Quer dizer, não sei se ele tinha uma máscara protestante luterana, né? Mas assim, na alma dele, para descrever as coisas daquele jeito, ele era um pagão. Eu acho que a gente deve continuar ouvindo Wagner, que se dane Hitler. Eu tinha bom gosto musical, só isso. Mas você vai dizer que eu ouvi Wagner? Então, senhor Dante Mantovani, pelo mesmo pensamento obtuso que o senhor tem, ouvir Wagner levar o nazismo? Não, porque se pensa dessa forma, né? Porque toda arte tem algum tipo de artista que é ligado com coisa estranha. Vamos continuar. Isso aqui é a Sonata do Diabo, olha o nome do negócio, é do século XVII. Isso daqui veio uns 300 anos antes do rock and roll. Mozart era um maçom. A flauta mágica, já me falaram, já ouvi falar de maçons, é cheia de símbolos ocultos. Mozart, ele gostava de compor música com baixaria também às vezes. Ele tem uma música chamada Lambo Meu,
Você sabe o que? Muitos desses músicos de música erudita, de música clássica, das antigas, esses grandes compositores, morreram de doença venérea, porque eles iam pra esbórnia com as putas. Aí o senhor vai chegar e vai fazer essa postura bonitinha aí, de como se na música clássica nunca tivesse tido baixaria. Chopin mesmo escreveu uma música chamada Valsa de Mefisto, que é o quê? A valsa do capeta, entendeu? Ah, que só o rock é satânico, né? Eu vejo pessoal assim que fica falando do rock, puxando lá o Robert Johnson de 1937. Em primeiro lugar, Robert Johnson era um bluseiro que influenciou o rock. E o marketing dele é que ele teria vendido a alma pro capeta pra tocar melhor que todo mundo. Era o marketing dele. Aí ele tinha músicas como Me and the Devil Blues, Eu e o Diabo Blues, Crossroads Blues, que descreveria o encontro com o diabo, e uma outra lá que eu não me lembro, que é The Devil in My Kitchen, uma coisa que o diabo tá na cozinha dele. Mas isso é marketing, entendeu? O cara, o Robert Johnson, pra quem entende realmente da história do blues um pouquinho, ele, assim, inclusive o canal Assombrado tem um especial bem legal sobre ele que eu vou colocar aqui. Porque eu gosto de Robert Johnson, porque eu gosto de blues, porque eu toco slide guitar, entendeu? Eu tô sem minhas cigar box guitars aqui, mas eu tenho uma cigar box que tem a cara do Robert Johnson, né, que eu vou colocar inclusive aqui na descrição, eu tocando cigar box. E o que acontece com o Robert Johnson era um músico muito ruim. Ele era péssimo, ninguém aguentava ouvi-lo tocando, entendeu? Ele era muito, muito ruim. E ele sumiu por um ano e apareceu tocando melhor que todo mundo. Aí começaram as histórias e deixou rolar, porque ele achava que era legal. Teve uma morte precoce muito cedo, mas alguns dizem que ele teria sido envenenado por um marido traído, né? Mas aí tem gente que diz que ele teria morrido mesmo em consequência de uma síndrome de Marfan, que é uma síndrome, na época não, as pessoas não faziam acompanhamento, né? Mas as pessoas normalmente têm os dedos muito longos e tem as mãos bem grandes, o que é ótimo para tocar violão, né? E o Robert Johnson tinha umas mãos gigantescas mesmo, né? O que é ótimo para tocar violão e guitarra. O filho do Robert Johnson, quer dizer, o filho eu não sei, mas o neto é um cara gordão que fica negando o tempo todo. Meu avô não vendeu alma pro diabo, meu avô não vendeu a alma dele. Mas isso, o bluesman que vende a alma pro diabo pra fazer música, é uma coisa antiga. Agora você vai dizer que só o rock, que é o rock, que é uma porta aberta pro satanismo, drogas, não sei o que lá. É um preconceito, é coisa dos anos 50, né? É coisa da minha afinada vovozinha. Outra coisa é dizer que a escola de Frankfurt teria tido, com Marcuse lá, aqueles caras lá, e Adorno, né? Alguma influência no rock. Por favor, senhor Mantovani, eu sou advogado. Me mostra o nexo de causalidade entre a escola de Frankfurt e o rock. Me mostra o nexo de causalidade, quer dizer, o nexo de causalidade é o que liga o autor de uma ação à ação. Por exemplo, A bate no carro de B, causa um acidente de trânsito, assim causando prejuízo a B. B vai processar A para que A pague os prejuízos. B tem que comprovar não somente o dano, mostrar que o carro foi batido, mas ele tem que comprovar que era realmente A que estava conduzindo o veículo na hora, ou que o veículo realmente pertence a A, ou é de responsabilidade de A, que A realmente fez aquela conduta, cometeu aquele ato, entendeu? Expliquei o que é nexo de causalidade. Então, por favor, me explique, porque realmente, eu como advogada, eu sou musicista, mas eu ganho dinheiro mesmo advogando. Por favor, me explica. Não existe.
Até porque o rock, ele não veio de um monte de arrogantes intelectuais que se achavam gostosos. Ele veio do blues e do rhythm and blues. Sabe o que é rhythm and blues? Deixa eu explicar. Ouve Whitney Houston, ouve Mariah Carey. São roupagens mais atualizadas do rhythm and blues. Rhythm and blues é uma coisa menos pesada, menos guitarrística que o blues, mais cantada. Se caracteriza por vocais extremamente virtuosísticos, como Whitney Houston, Mariah Carey, o próprio Michael Jackson, em muitos períodos da vida dele, é R&B, ou Rhythm and Blues. É uma coisa que você ouve aqui, você diz, é black music. Um dos vários tipos de black music americano. Mas não é funk americano, não é blues, porque o blues ele tem um formato muito específico. Inclusive, ele normalmente tem o que a gente chama de turnaround no final. Tem uma sequência, né, de compassos, aí tem um turnaround e volta para o início. Normalmente o Rhythm and Blues não tem isso, né? O blues tem 12 compassos, no final tem um turnaround e você volta para aquela mesma sequência. O Rhythm and Blues tem um formato mais pop, uma coisa menos pesada, uma coisa mais radiofônica mesmo. Então você tem Etta James, você tem Little Walter, você tem vários desses caras que vinham do blues também, e que vinham do jazz. Então o rock vem do Rhythm and Blues e do Blues. O pai do rock, muito possivelmente, assim, a maior parte das pessoas consideram o pai do rock, é um homem negro chamado Chuck Berry. Não era o Elvis Presley. Não era o Elvis Presley. Inclusive, uma das músicas mais famosas do Elvis Presley, que é Hound Dog, vai tocar mais do que a Sonata do Diabo aqui, entendeu? Inclusive, a música Hound Dog do Elvis. Quem cantou essa música primeiro é uma mulher gordona, negra, chamada Big Mama Thornton. Entendeu? O que havia era o seguinte: a indústria cultural estava crescendo, americana, e eles estavam precisando de artistas para vender. E os americanos, eles têm um nível de racismo gigantesco. E nos anos 50, a gente tem, mas o deles é um negócio assim que é um negócio assim, se você tiver o cabelo preto, o olho preto, você não é branco, você é people of color. Eles têm as gradações específicas deles, entendeu? É uma outra coisa, uma outra realidade. Então eles não queriam vender, assim, eles achavam que não era vendável, assim, uma música feita por pessoas negras. Sacou, senhor Dante Mantovani? Então eles resolveram procurar por pessoas brancas que executassem esse mesmo tipo de música e que soubessem cantar aquilo bem. Nisso entrou o Elvis Presley. Aí você pode chegar, quem quiser falar de racismo na música, aí faça vídeo falando por que o Elvis foi descoberto. Foi por causa disso. Ele era um branco que achavam que soava igual a uma pessoa negra. Entendeu, senhor Dante Mantovani? Foi por isso. Inclusive, ele é cheio de música evangélica, né? Pelo que eu já li do Elvis, alguns dos álbuns mais bem vendidos dele, eram coisas evangélicas. Ah, ele morreu de overdose, sim, mas vai me dizer uma coisa, senhor Dante Mantovani. Músico sempre foi bonzinho? Mesmo na época da música clássica, lá, daqueles grandes músicos? Sempre foram bonzinhos? Teve nenhum músico morrendo de doença venérea, não? Vou andar muito com prostituta por ser promíscuo? Conta outra. Né? Essas coisas sempre existiram na música, esse tipo de putaria. Entendeu? Eu não tô dizendo que todo artista seja da esbórnia, não. Longe de mim falar isso, mas acontece que... mas há muitos artistas que também são da esbórnia e não escondem. Porta aberta para o ocultismo. Aí sempre falam do Black Sabbath, né? E realmente Black Sabbath sempre usou assim o diabo. Mas nem sempre foi com essa conotação que vocês pensam. Muitas vezes o Black Sabbath ele usava
ideia do demônio como uma coisa punitiva, como em músicas como Lord of the World, que está aqui na descrição, e War Pigs. Isso no período Ozzy, que o Geezer Butler que fazia as letras. Geezer Butler é o baixista do Black Sabbath. Depois entrou o Ronnie James Dio, e aí ganhou uma outra roupagem realmente, né, que você pode chegar e falar o que você quiser. Depois teve a capa do Born Again, que é o bebê capeta, mas aquilo ali é uma outra história, que o cara que fez o álbum, aquela capa, ele queria sacanear a banda, entendeu? Mas uma coisa é você chegar e você usar uma coisa, tipo o diabo, para escrever uma música, e você realmente ser um satanista. Por exemplo, atores de filmes de terror, escritores de histórias de terror, muitos deles não são satanistas não, nem são ligados ao ocultismo. Então, uma coisa é você contar uma história de terror, outra é você viver a história de terror. Como eu falei, o rock ele vem do blues e do rhythm and blues, e eles pegaram o Elvis, e o Elvis ele foi, porque a música hoje em dia é um produto, e o Elvis ele foi vendido como um produto, porque ele era mais vendável para o público americano justamente por ser branco. E o Elvis era um homem muito bonito, muito charmoso, sexy, então isso veio com um plus. E Theodor Adorno, Beatles e me mostra o nexo de causalidade. Comprova. Porque para grandes coisas assim que você fala, para grandes alegações, você tem que ter grandes provas. E a música de Adorno era muito diferente da música dos Beatles, que é uma música simples. E isso é uma teoria de conspiração de internet, sem nenhuma comprovação. Nenhuma. Ah, porque o rock é para destruir o Ocidente. Não. O rock hoje em dia é até uma música de pessoas mais velhas. E o rock ele surgiu no século XX como uma consequência do rhythm and blues e do blues vendável na indústria cultural dos anos 50, 60 e 70. Entendeu? Ah, mas eu não faço nenhum curso online de filosofia. Felizmente, porque eu não preciso de nenhum líder exilado que me diga como eu devo pensar. É um líder que mora em outro lugar. Entendeu? Gosto ou não preciso. Então, o rock realmente ele entrou naquela coisa dos anos 60, né, da indústria cultural, que era uma coisa bastante vendável, né, o sexo, drogas e rock and roll dos anos 60. Mas você tem que ver que até você pode dizer assim que tem participação de outros agentes na divulgação do rock, mas não da KGB. Isso é uma ideia ridícula, é uma russofobia, isso, patética, que acha que a Rússia é culpada por tudo de ruim que acontece no mundo. Eu já estive na Rússia. É um país como o Brasil, só que tem bomba atômica, entendeu? Não é isso, não é a necessidade, essa russofobia é a necessidade de ter um inimigo. E mais, isso é tão errado, essa ideia de que o rock teria sido uma invenção da KGB, que a KGB não tem nada de blues, a Rússia não tem nada de blues, a Rússia não tem nada de rhythm and blues, e a Rússia não sofreu com a escravidão do povo negro. E a escravidão do povo negro é uma coisa que tá no blues, entendeu? E que passou pro rhythm and blues, passou pro jazz, e passou para toda a música negra americana. Tanto que quando os soviéticos da época foram fazer rock, eles fizeram de uma forma diferente, com influência mais europeia. Pois é, senhor Mantovani, me explica aí, por que os russos faziam rock também? Hã? Eles queriam chegar e destruir a própria sociedade deles? Sim, porque é o seguinte, a galera
na antiga União Soviética, eles queriam comprar as coisas, assim, queriam ouvir o que os ocidentais ouviam. Então eles davam um jeito de piratear. Piratear tudo que tinha cassete, piratear disco, piratear tudo. E nos anos 80, então eles ouviam essas coisas, entendeu? Mesmo que escondido. Nos anos 80 começaram a surgir bandas de rock russas. Elas também foram criação da KGB, senhor Mantovani. Eu, por exemplo, eu descobri um monte de banda russa. Porque eu não sou russofóbica, inclusive eu estudo russo. Mas eu não sou comunista. Entendeu? Eu não sou comunista. Um dia eu vou falar das minhas experiências na Rússia, mas... Nos anos 80 tinha bandas como Gorky Park, Aria, que é o Iron Maiden de lá. Tem banda de heavy metal na Rússia. E um carinha chamado Viktor Tsoi. Viktor Tsoi era um sujeito com uma cara de japonês que fazia rock pós-punk, era tipo um The Smiths na cidade de São Petersburgo. Ele falava sobre guerra, solidão, juventude, esse tipo de coisa. E ele morreu no início dos anos 90. Algumas músicas do Viktor Tsoi aqui. Então isso daí foi também coisa da KGB. O fato de os próprios russos terem começado a ouvir rock. O senhor demonstra uma ignorância muito ofensiva, que ofende, as suas posturas ofendem os outros. Logicamente que o senhor tem o direito de ter a sua opinião, mas a sua opinião é ofensiva. Então, a partir do momento que a sua opinião ofende alguém, eu tenho o direito de responder a ela e dizer que vem da ignorância, porque o senhor ignora que a origem do rock é o blues e o rhythm and blues. E o senhor também esconde que a música clássica tem muita baixaria. Eu não vou deixar de ouvir música clássica porque, meu Deus, isso daqui é a sonata do diabo. Eu sou capaz de separar. E uma pessoa não vai virar satanista por causa da sonata do diabo. Assim como uma pessoa não vai virar nazista porque está ouvindo Wagner. E o senhor sabe, é assim que eles pensam lá em Israel, em alguns lugares, que o Wagner é uma homenagem ao nazismo. E não deixam executar Wagner às vezes lá. E o principal condutor de Wagner é o Daniel Barenboim, que é até argentino e mora lá, né, e tem dupla nacionalidade. E ele tem problemas para executar Wagner lá. Porque as pessoas acham que é nazista. Então, a sua opinião é uma opinião obtusa e desnecessária. E é uma opinião lamentável, né? Porque... E aborto? Rock a ver com aborto? Meu Deus. O sexo livre? O sexo livre, caramba, nos anos 60 as pessoas praticavam sexo livre mais por causa da criação da pílula, não por causa do rock. O rock veio como trilha sonora. Assim, porque era o que as pessoas estavam ouvindo na época. Então, se a gente for pensar em sexo livre, eu penso mais nos anos 70 e a disco music, que não é rock, discoteca, entendeu? Isso não é rock. Aliás, assim, pra quem acha que satanismo só tem no rock, né, que outros estilos musicais e outros músicos não eram satânicos, nem influenciados pelo ocultismo, a Billie Eilish, que é uma adolescente de 17 anos que faz música pop, música mais comercial mesmo, não é rock, uma música bastante eletrônica, pouco assemelhada ao rock, ela já disse que era o diabo uma vez. Ela é bastante engraçada, uma hora ela diz que vai salvar o Amazônia, depois ela fala, eu sou o diabo. E faz uns clipes esquisitos, inclusive como se ela fosse o diabo mesmo, né? Vocês já devem ter visto o clipe dela que ela tá de diabo, com umas asas, assim, tipo anjo caído, umas asas andando na lama, assim. Isso não é rock. Então essas figuras, assim, elas existem na arte. Sempre usaram e sempre vão usar. Agora achar que porque o rock usou isso, o rock é satânico, é errado, é preconceituoso, porque no rock pode ter um cara como o Raul Seixas que diz que o diabo é o pai do rock, mas ao mesmo tempo você tem o Whitesnake. O Whitesnake nunca falou nada de satânico, eles falam muito de sexo, mas não de satanismo, né?
Ou então os Scorpions, que já falaram muito de sexo nos anos 70, início dos anos 80. E depois ficaram todos assim, humanidade, Wind of Change, união das pessoas humanas, assim, em prol da paz. Então, ao mesmo tempo que você vê, assim, coisas bem soturnas, você vê coisas assim, oh, gente, vamos ouvir Wind of Change. Então isso é um preconceito do Mantovani, seu Mantovani, uma coisa absurda, anti-intelectual, e responsabilizar a escola de Frankfurt por isso é demonstrar também um total desconhecimento com relação à cultura negra americana, né? Que os negros criaram blues, que os negros criaram jazz, né? Aliás, quase toda música americana boa foi criada pelos negros, né? Bom, por hoje é só, né? Eu não quero falar de política e eu não vou falar de política porque eu já não estou bem. Ó minha voz, ó minha cara de sinusite. Então eu não quero ficar com gastrite também. Eu estou falando aqui de estética e de arte e de preconceitos comuns entre músicos de música erudita com relação a quem ouve e faz rock. E eu vou continuar sem a Funarte.